Cumprimento a igreja na paz do Senhor. Cumprimento a todos que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Estamos estudando o livro de Marcos e a nossa pastora Marlene parou na cura de um leproso, depois o paralítico de Cafarnaum, que foi aquele que seus amigos desceu ele por cima da casa, e ali Jesus, vendo a fé dos mesmos, o perdoou os seus pecados e sarou aquele paralítico para a glória do Pai. E hoje nós continuaremos em Marcos, o capítulo é de número 2, vamos ler a partir do versículo de número 13, e vamos apenas até o versículo de número 17. Estava eu meditando esta tarde, referente a este texto. Também tive a oportunidade de meditar um pouco ontem, mas ao ler novamente no dia de hoje, gostaria de tratar conosco, tanto a igreja quanto aqueles que nos assistem, sobre dois assuntos muito importantes na vida do ser humano. No número 13, ou seja, no versículo de número 13 do capítulo 2 de Marcos, vai nos dizer assim: e tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. E passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, ou seja, cobrando impostos, e disse-lhe: segue-me. E levantando-se o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, ou seja, do Levi, também estavam sentados à mesa com Jesus e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e o que tinham seguido. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por quê? Come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Observam que a pergunta foi feita aos discípulos, mas olha de quem veio a resposta. E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Ponto e vírgula, muda o assunto, ou muda as referências agora. Não vim para os sãos, mas para os doentes, porque esses necessitam de médico. E depois ele vem e completa: eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Quero trabalhar conosco nesta noite referente a dois assuntos muito, mas de suma importância em nossas vidas. Observam que os propósitos de Jesus, e Marcos aqui deixa muito bem relatado, que sempre foi ensinar, sempre, para depois ministrar a cura. Primeiro ele ministra, depois ele cura. Por que isso? Porque a cura, quem é curado muitas vezes esquece, mas quem aprende jamais esquece. Lembra-te Maria, sentada aos pés de Jesus, ele aponta para Marta, e Marta, porque está muito ansiosa com tantos afazeres, vistes Maria, ela escolheu a melhor parte, e isto
dela nunca lhe será tirado. Ou seja, os propósitos de Jesus era sempre ensinar. Por quê? Só pode ensinar outro quem primeiro sentou para aprender. Então você observa que os evangelistas, ou os discípulos, assim dizendo, sempre quando eles trazem um relato que aponta para Jesus, sempre eles deixam bem explicado: e ensinava-os, e ensinava-os, e ensinava-os. Observam que aqueles que estavam de fora observando o ensino de Jesus, este ensina como que tendo muito autoridade, ou seja, quem conhece do assunto que está ensinando fala com convicção, e isso faz com que seja removido muitas dúvidas essas que muitas vezes nos afasta ou não, mas cria muitas indagações em nossos pensamentos, fazendo com que deixemos de buscar a verdade que liberta. Então o versículo 13 trata-se a respeito disso, e Jesus os ensinava, mas só que na trajetória, só que ao caminho, ele passa pela alfândega, ou seja, aqueles que cobravam impostos, ou seja, os publicanos, e ao ver Levi, ele diz: segue-me, e a palavra vai nos dizer que ele levantou e o seguiu. Olha que interessante, no livro de Marcos, ele não traz com muito ênfase o que Levi fez após ser convocado por Jesus, mas Lucas, lá no capítulo de número 5, ele traz com mais exatidão o real sentimento de Levi, que a palavra vai dizer que este deu um grande banquete. Como alguém que é chamado por Jesus pode assim oferecer um grande banquete? Os textos, ou seja, o evangelho ou os evangelistas assim que escreveram, não relata com muita profundidade o que levou este homem a dar este grande banquete, mas a palavra diz que este homem era judeu, mas trabalhava para Roma, ou seja, como judeu, tudo aquilo que ele havia aprendido ainda estava guardado lá no profundo do teu coração, em alguma área do seu coração estava guardado, mas pelo império ou pelo reino assim convocar alguns para que viessem a cobrar impostos, Levi estar no meio destes. Mas o que fica muito claro nas entrelinhas é que só dá banquete aquele que está alegre com o convite. Ninguém oferece banquete sem antes ter um motivo, ou estar tão agradecido por algo que ele não queira convidar os seus amigos e familiares para assim demonstrar com um banquete o quanto ele ficou alegre. A Bíblia não relata, mas talvez este homem não estava feliz com a posição, não estava feliz com o cargo. Sabe aquele sentimento que muitas vezes eu e você sentimos, ou até mesmo despertamos dizendo: nossa, hoje eu não acordei bem, é como se tivesse faltando algo, é como se tivéssemos pressentindo algo ruim. Ou seja, Levi também não estava contente com o que ele estava exercendo. Talvez
no seu interior, ele lembrava de quando aprendia a respeito da palavra, da Torá. Talvez ele viu lá na frente que a sua escolha não foi a das melhores, que por mais que ele venha cobrar impostos, ele fez também muitos inimigos. Assim era a vida de Levi, e a palavra vai nos dizer que quando ele recebe o chamado, ele levanta e vai. O que é mais interessante é que ele vai para a sua casa, junto com Jesus e os seus discípulos, e ali chama mais alguns amigos para oferecer um grande banquete. Ou seja, fica claro para nós aqui que quando somos convocados para esta tão preciosa e grande obra que é servir o nosso Senhor Jesus em seu reino este que ele estabeleceu na terra. Observa o que precisamos aprender com Levi. Levi, para quem não sabe, é o mesmo Mateus, ou seja, o Mateus, o Evangelho segundo escreveu Mateus. Este é o Levi. Então eu quero que você reflita: como é que anda o seu sentimento, as suas emoções para a obra a qual o Senhor lhe confiou? Seja líder, seja regente, seja músico, seja um missionário, seja um evangelista, seja um presbítero. Como você está diante da situação? Você tem olhado para as dificuldades, ou você tem atentado ao privilégio daquele a quem te chamou? E se porventura este sentimento ainda não arde no teu coração, deixa eu vos dizer, ou talvez recordar algo. A Bíblia diz: muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. Deixa eu vos dizer algo: se você é um escolhido, lembra-te disso. Fiel é quem te chamou, e ele guardará você até a volta dele. Creia nisso, escreva isso na tábua do teu coração. Receba bom ânimo da parte do nosso Senhor, pela presença do Espírito Santo. E se porventura esfriou, ou até mesmo apagou a chama que ardia no altar, a saber, o teu coração, que esta chama possa ser reacendida pelas promessas do Senhor sobre a tua vida. Permita o Espírito Santo trazer à tua memória aquilo que dá esperança. Se desprende do que falaram, se desprende do que passou. O teu alvo está à frente, e se você hoje entender que grande é a caminhada, receba da parte de Deus, na autoridade que há no nome de Jesus, um bom ânimo, fogo que vem do nosso Senhor Jesus, através do teu Espírito Santo, não fogo estranho que se apaga nas lutas e nas adversidades, mas aquele fogo que arde continuamente, e a glória do Senhor se manifestará em vossos pensamentos, coração e espírito, e receberá força na carne para continuar. Coma desta palavra, meus irmãos, minhas irmãs, os que estão nos assistindo, os que estão aqui conosco, para a glória do Senhor. O homem levanta, e o primeiro gesto dele é um banquete. Isso é muito bom. Vamos colocar nos dias de hoje como ação de graça. Vamos compartilhar com o nosso próximo os grandes feitos do Senhor em nossas vidas. Então, o que eu aprendo aqui, que este homem não apenas seguiu, mas ele se sentiu honrado, ele se sentiu privilegiado por este chamado. Oh, meu irmão, oh, minha irmã, que arda no teu coração este mesmo sentimento de alegria, de gratidão, porque o Senhor te chamou. E há quem diz como difícil é servir a Cristo. Deixa eu te dizer algo: o mais pesado, o mais difícil, o nosso Senhor Jesus já carregou sobre Ele, porque pelas nossas pisaduras, Ele
pelas suas pisaduras, ou seja, pelo sofrimento dele, nós fomos sarados. Vamos continuar. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por quê? Come e bebe ele com os publicanos e pecadores? O que me chama muita atenção, e eu aprendo algo aqui muito importante para a nossa vida, que quem estava lá sentado era o mestre, era o Senhor Jesus, mas aqueles perguntaram para os discípulos e não para o Senhor Jesus. O escritor diz: e ouvindo isso, Jesus lhe responde. Talvez pela dificuldade, talvez, como dito aqui, a multidão o seguia, e talvez os publicanos, talvez os fariseus e os escribas não conseguiram chegar até ele. Mas eu acredito, se no meio daquela multidão eles levantassem a mão e perguntassem, com certeza o nosso Senhor Jesus assim responderia. Só que muitas vezes nós agimos como esses homens. Nós não vamos direto na fonte, nós não vamos direto da onde surgiu o assunto, nós não vamos direto naqueles que de algum modo falaram diretamente ou indiretamente ao nosso respeito. Eles vão e ficam falando para terceiros, e através disso, irmãos, acende uma grande chama, se alastra ao ponto de virar raiz de amargura, ao ponto de criar divisões, ao ponto de criar distanciamento. E hoje, se nós formos observar quantas pessoas distantes, quantas pessoas separadas, quantas pessoas divididas por causa de picuinha, por causa de disse-me-disse, por causa de leve e traz. Ei homem, ei mulher, toma posição, vai direto na fonte, trata com a fonte. Aquele que trouxe a situação para você, fala assim: você está disposto a ir comigo até esta pessoa, para que junto nós viemos resolver essa situação e arrancar o mal pela raiz, e assim nós orarmos e repreender este mal que está tentando nos dividir? Será que de fato estamos tendo esse tipo de postura, lembrando-se que antes de sermos cristãos somos homens e mulheres e julgamos muitas vezes sermos honrados ou até mesmo prezando a nossa ética, mas muitas vezes no leve e trás, no disse-me-disse, na fofocaiada, tem criado distanciamento, tem criado divisão, e o próprio Senhor Jesus disse: não prevalece, não subsiste aonde há divisão. E eu te convido nesta lição que nós estamos aprendendo aqui hoje: levanta-te se preciso for, ou liga se preciso for, e resolva essa situação, trata isso de uma vez, para que não venha dar fruto, porque não é só raiz de amargura, também gera frutos, e começamos a contaminar os que estão próximos, e nisso, irmãos, vira um grande distanciamento. E uma coisa eu digo: Deus não se agrada quando agimos desta maneira. Então que nós possamos refletir nesta noite, que nós possamos examinar a nós mesmos nesta noite, para que então nós possamos receber de Deus direção para tratar essa situação, lembrando-se, a palavra nos diz que precisamos ser um, para que o mundo saiba que Deus enviou a Cristo, e assim deixou nós como ministros, como os embaixadores do teu reino nesta terra, para a glória do nome dele. Mas aonde eu quero tratar poderosamente conosco nesta noite? Então a primeira lição é: estamos de fato regozijantes pelos nossos chamados, alegres? E quando eu falo chamados, irmãos, vamos lá, não é só no ministério, na igreja.
Você se sente honrado por ser um chefe de família? Você se sente honrado de ter uma esposa para cuidar? Você se sente honrado por ter uma família para cuidar? Você se sente honrado por ter um esposo para cuidar? Você se sente honrado por ter filhos para cuidar? Você se sente honrado pela posição que você exerce hoje profissionalmente falando? Você está feliz por isso? Porque Levi larga aquilo que rendia dinheiro para receber aquilo que seria eterno, que era andar com Cristo. Muitas vezes estamos perdendo valores espirituais, porque estamos atrás de coisas terrenas, e isso vem trazendo a nós ansiedade e inquietação. E Jesus diz: olha para o pássaro, olha para as árvores, olha para os lírios, Deus cuida deles, também cuidará de vós. E assim foi na vida deste homem. Você também aprendeu esta lição. Para de ouvir aquele que tem o único intuito no coração de criar divisões, de criar distanciamento. Vai direto na fonte, vai direto na pessoa e trata este assunto, e o nome do Senhor será glorificado. Há muitas famílias separadas, divididas, porque ninguém consegue dar o primeiro passo. E sabe por quê? Porque presume muito, diz assim: eu conheço, eu sei a postura, como ele vai agir, eu sei como ele vai me tratar, e eu não estou preparado para receber uma afronta. Deixa eu vos dizer algo: busque em Deus estratégia, busque em Deus sabedoria, e assim Ele te dará, e você verá o trabalhar de Deus em meio a essa situação, e o nome dele será glorificado, e verão as tuas boas obras, as tuas atitudes nobres, e glorificarão o Pai que está no céu. E quando Jesus levanta, porque ele ouve essa situação, ele não manda o recado para os seus discípulos: olha, fala para eles que eu vim para os doentes, fala para ele que eu não vim para os sãos, mas eu vim para os doentes. Ele não fala isso para os discípulos, ele mesmo levanta e diz: não precisa de médicos são, quem precisa de médico são os doentes. Isso ele traz para que aquele povo reflita, isso ele traz para que aquele povo seja quebrantado. É real, porque observem que o coração deles estava no obscuro. Quem é esse que senta na mesa com publicanos e pecadores? O coração já estava amargurado, e Jesus, pela sua grande onipotência, onisciência, ele levanta e diz: mas quem precisa de médico não são os doentes? Quebrando o coração daqueles homens, porque faz com que eles reflitam por um momento, e ao refletir por um momento não tem contra fatos, não há argumentos. Realmente quem precisa de médico são os doentes, e Jesus fala: eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. E eu quero aqui, juntamente com os que nos assistem, juntamente com a igreja, trazer alguns versículos bíblicos que talvez no decorrer da caminhada muitos de nós até enterramos, porque temos o pé muito ligeiro para o que não edifica. Mas só que, mediante as palavras do Senhor, e quando eu estava lendo hoje à tarde, o Senhor me fez lembrar da oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, quem ensinou foi o próprio Senhor Jesus. Oração essa universal que todos nós conhecemos, mas não vamos vasculhar, não vamos meditar nela com a excelência que ela tem que ser meditada. Primeiro a oração começa: Pai Nosso. Se eu estou em desavença com quem quer que seja, já não posso dizer Pai Nosso. Santificado seja o teu nome.
Teu nome é eterno, é poderoso, é glorioso. Venha a nós o teu reino e cumpra em nós a tua vontade. De qual modo? Assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas, algumas traduções vão dizer dívidas, outras vão dizer ofensas, mas todas elas, de algum modo, não são coisas boas. Mas ele diz: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendidos. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Amém. Observem que quem ensina é o próprio Senhor Jesus, e ele vem nos dizer: perdoa-nos, assim como também sabemos perdoar. Poderia parar aqui para deixar muito claro, quando o próprio Senhor Jesus diz: eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Poderia parar aqui, mas o Senhor também me fez lembrar de uma mulher pega no ato de adultério, no ato de adultério. Vamos ver como está o meu e o teu coração hoje, mediante esta palavra, para que assim nós possamos entender e, através do examinar, pedir perdão ao Senhor e com a boca confessar que nós precisamos sim um novo coração, ou um coração quebrantado, porque nas adversidades, nas dificuldades, nosso coração foi endurecido. O Senhor me fez lembrar desta mulher que, ao chegar diante de Jesus, os homens já logo falam: esta mulher foi pega, e a lei nos diz a sentença dela. E vós, o que tem a dizer? E o nosso Senhor Jesus, porque Ele veio para os pecadores, diz assim: atire a primeira pedra, porque é isso que a lei está dizendo. Atire, mas primeiro examine você mesmo. Atire a primeira pedra quem dentre vós não tem nenhum pecado. E logo, do maior ao menor, foram se deixando as pedras. E quando Jesus, pela tua infinita compaixão e misericórdia, levanta e diz: mulher, cadê os teus acusadores? E ela diz: Senhor, não ficou nenhum. E a voz do nosso poderoso Senhor e suficiente Salvador nos diz: também nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Sabe quando uma mulher dessa pecaria novamente após receber este grande ato de compaixão? Com certeza despertaria nela um sentimento de gratidão, e isso foi notório, porque grande foi a gratidão dela. Sabe o que o Senhor me fez lembrar também? Que muitas vezes nós lemos, ficamos perplexos com a atitude daqueles, mas muitas vezes estamos agindo de igual modo. Quando Jesus preso, e Pôncio Pilatos chama tanto ele quanto Barrabás, e agora deixa para a multidão escolher. E ao deixar para a multidão escolher, diz Barrabás de um lado e Jesus do outro. E o povo escolheu Barrabás, crucifica Jesus. Observam que, se nós não nos policiarmos, por isso que muito bem diz a palavra do Senhor, que enganoso é o coração do homem. E de fato, quando nós não vigiamos,
Rapidamente nós temos a sentença a aplicar naqueles que nos difamam de algum modo, naqueles que nos apontam de algum modo, mas um coração quebrantado, como diz a canção, dai-me um coração igual ao seu, coração disposto a obedecer. É nesta hora que mostramos se Cristo habita ou não em nossos corações. Muitas vezes nós estamos com a multidão dizendo, apontando, julgando, acusando, e ali, e falando, sendo que na verdade precisamos nos dias de hoje de bons samaritanos, porque há muitos sacerdotes e levitas já passando de largo. E eu quero aqui meditar com vocês em alguns versículos também, para que então seja removido de nós qualquer tipo de dúvida. Em Mateus capítulo de número 18, do versículo 15 ao versículo de número 17, vai nos dizer assim: ora, Jesus como sempre ensinando, ora, se teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o entre ti e ele só. É bem assim que acontece, né? É bem assim que nós agimos? É bem assim que nós estamos exercendo os ensinamentos de Jesus? É deste modo que nós estamos exercendo a palavra de Deus? Ou de fato temos alastrado as informações? Vou ler de novo, porque talvez não entra no coração de muitos, mas olha o que começa dizendo o próprio Senhor Jesus: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só, os dois. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se não te ouvir, leve ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Olha como nós agimos, igualzinho está dizendo nas Escrituras. Vamos lá, tentamos exortar o nosso irmão, repreender o nosso irmão, lembrando que ele pecou contra nós, então foi eu e ele só. Ele não quis aceitar, ele não quis. Eu chamo mais 2 testemunhas, para que assim seja confirmado toda a palavra. Lembrando-se que Jesus veio para os pecadores. Estamos falando de pecadores. Para que as palavras sejam confirmadas. E se não te escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Presta atenção, você e ele, os dois. Depois você vê que o homem foi endurecido, ele não quis. Precisamos orar a Deus, falar: Senhor, quebranta, tu conheces o desejo do meu coração, quero eu de fato paz com meu irmão. Senhor, então me envia 1 ou 2, para que de fato possamos assim demonstrar para ele que o melhor é a gente resolver a situação. Não, ele também não quis, foi irredutível. Então eu levo para a igreja. Oh, meus irmãos, bom seria se fosse assim. Muitos se sentiriam mais abraçados pela igreja. Muitos se sentiriam mais abraçados. Meus irmãos, que nós ajamos como aquele pastor. Tinha 99, mais uma se desgarrou. E ele foi atrás de uma. E quando ele a encontrou, chamou os seus amigos, e grande foi a alegria, porque resgatou aquele que havia
se perdido. Meu irmão, que seja restaurado isso em nossas vidas, para que assim possamos exercer a doutrina, o ministério, o que Jesus nos ensinou. Um pouquinho mais abaixo, eu gostaria de ler com vocês, a partir do versículo 21, olha esta parábola que Jesus nos traz, que é sensacional. Ele vai nos dizer assim: por isso o reino dos céus, após ele dar esse ensinamento, ele diz assim: por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E, não tendo ele como que pagar o seu senhor, mandou que ele, a sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, sê generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: sê generoso para comigo, sê generoso comigo, e tudo te pagarei. Olha, igualzinho. Ele, porém, não quis, antes foi encerrado na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que lhe passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicastes. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Irmãos, muitas vezes agimos assim, sendo que pela lógica, quem muito é perdoado, muito ama. Vamos ver isso em outro texto. E não foi assim. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Assim fará o meu Pai Celestial, se de coração também não perdoardes. Reflita, meu irmão. Jesus veio chamar os pecadores, e o que eu e você temos feito com os pecadores, lembrando-se que também somos, porque não há um que seja, que pode dizer: eu não tenho pecado. A Bíblia já me diz: este é o maior dos pecadores. Olha como o Senhor Jesus nos coloca no lugar, porque Ele entende o quanto somos frágeis, o quanto a carne pende para o que é ruim, o quanto carecemos deste Salvador e da sua infinita misericórdia para conosco. Entendam-se. Também quero refletir com vocês. Está ficando claro? Está ficando claro, igreja? Está ficando claro quem Jesus veio chamar de fato os pecadores? Em Lucas 17, do versículo 1 ao versículo 5, quem puder anote na igreja, na sua casa. Olha o que Jesus disse: e disse aos seus discípulos: é impossível que não venha escândalo, mas ai daquele por quem vierem. Melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma pedra de moinha e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequenos. Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. 2 Timóteo 4, 13.
E se... Ai, meu Deus do céu, olha o que diz. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo: arrependo-me, perdoa-lhe. Olha como termina o versículo. Olha o versículo 5. Lembra no começo, Jesus estava falando para os seus discípulos. E olha o reconhecimento dos seus discípulos no versículo de número 5. Disseram-lhe então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. Vou ler de novo. Depois de Jesus tratar de uma maneira excepcional o perdão, observam que aqui Jesus está dizendo no dia. E muitas vezes o nosso irmão peca, erra contra nós, vamos colocar assim, pecou contra nós, vem, nos procura, se arrepende, passa-se talvez 1 mês, 2 meses, ele faz, 2 meses, ele faz o mesmo erro, a terceira vez ele faz o mesmo erro, o que sai da sua boca? Ou melhor, não precisa nem sair da sua boca, o que está no seu coração? Como você classifica esse tipo de pessoa? Como uma pessoa que de fato já está em trevas e precisa da luz que há em ti, para que então ela venha adquirir força do Senhor para caminhar e renunciar tudo aquilo que a aprisiona, ou pelo contrário, nós deixamos de lado porque não serve para andar conosco. Lembrando-se, a pessoa ela se arrepende e te procura 7 vezes no dia, e os apóstolos ao ouvirem isso diz: acrescenta-nos a fé, porque tem que ter fé. E quando nós falamos de fé, é acreditar naquele que nos chamou. Acreditando naquele que nos chamou, após dar um banquete, vem agora nós praticarmos a gratidão do chamado. E a gratidão do chamado, já li aqui, um devia 100 mil dinheiros e o outro apenas, um 10 mil dinheiro, 10 mil talentos e outro 100. O que foi perdoado, meu irmão, muito, mas não conseguiu perdoar aquele que fez menos. Cuidado, irmão, vamos vigiar, vamos ser sábios. E para encerrar, nós vamos orar, e a nossa oração nesta noite vai ser: Senhor Jesus, acrescenta-nos a fé. Essa vai ser a nossa oração, para nós encerrarmos no dia de hoje o que está sendo ensinado através do livro segundo escreveu Marcos. Em 1 Timóteo, eu aprendo muito. 1 Timóteo, o capítulo de número 1 e o versículo de número 15. Olha o que nos diz. Se você quiser entender tudo, lê o texto inteiro. Aqui nós não temos tempo, então eu vou usar alguns versículos, tá? E depois você lê todo o texto. Uma carta essa escrita por Paulo a Timóteo, tá? Um homem que já estava ingressado no seu chamado, já estava exercendo com excelência, já tinha feito discípulos, já tinha formado igrejas, e agora relata, agora escreve cartas para tratar o ânimos e alguns assuntos, que precisava ser tratado naquele período. O versículo 15 vai nos dizer assim, para que nós entendamos. Olha o que diz o 14: e a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Vou ler de novo. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé
e o amor que há em Cristo Jesus. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E olha como termina este versículo: dos quais eu sou o principal, a obra que Ele fez em mim, o que Ele fez em mim. Eu não consigo agir de outro modo, porque Ele me deixou por modelo, Ele me deixou por exemplo. Eu não era digno deste perdão, mas conforme superabundou em Jesus o amor, juntamente com a fé, traz isso, transformação, mudanças. E para encerrar, nós vamos voltar no versículo 5 do mesmo livro, vai nos dizer assim: ora, o fim do mandamento, não é o fim, resume-se, tudo que é tratado resume-se nisto: o amor de um coração puro, de uma boa consciência. Sabe o que é uma boa consciência? Nós podemos aqui dizer: tirar a trave dos nossos olhos, porque quando começamos a identificar e apontar muitos erros, o nosso já não é muito visto e nem reparado. Uma boa consciência é: outra hora eu também fui, como posso eu agora querer apontar? Boa consciência é isso, lembrar da grande obra salvífica de Jesus em nossa vida, e isso faz com que nós também agimos de igual modo, com um real sentimento de compaixão. E ele diz assim: e de uma fé não fingida, do qual desviando-se alguns se entregaram às vãs contendas. Essa mensagem é para nós, os contendeiros, que gostamos de criar contendas. Só cria contenda quem não tem boa consciência. Só cria contenda quem não tem um coração purificado, como dito aqui, de um coração puro, cheio de amor e de uma fé não fingida. Uma fé não fingida não quer dizer que eu e você somos super-homens. Vai ter dia que nós vamos estar como Elias, escondendo, com medo, ansiando mesmo até pela morte, e desistir e parar. Isso é uma fé não fingida, é da onde vem o socorro. Por isso tem muitos sendo afligidos, porque vestiram uma capa de super-herói. Ei, super-herói aqui não tem, existe vencedores. Aquele que vencer, aquele que perseverar até o fim, herdará a coroa da vida eterna. E só persevera, meu irmão, aqueles que caem e levanta, que caem e levanta, que prostra, mas levanta e caminha e vão. E tem muitos que vivem uma fé fingida, estão sofrendo, estão se deteriorando por dentro. Por isso que ouvimos tantas coisas acontecer, de pessoas que tiraram a sua própria vida, de pessoas que não aguentaram e largaram o ministério, porque não poderiam mostrar as suas fragilidades. Deixa eu ensinar algo para você nesta noite. Até Jesus mostrou as suas fragilidades, quando Ele disse: vela comigo, ora comigo, porque eu estou angustiado até a morte. Até o nosso Senhor Jesus nos deu exemplo, que virão situações que parece que vão nos engolir vivo. Para isso que nós precisamos uns dos outros, para que quando nós estivermos assim, recebemos ânimo, um abraço, um sorriso, um telefonema, uma mensagem que vai nos avivar. Para de viver uma fé fingida, uma fé de que, eu posso, eu sei, eu faço. Para com isso, meus irmãos. Terão dias cinzentos, sim, terão aflições, sim, porque o nosso próprio Senhor Jesus disse: e só vence isso quem tem bom ânimo.
E o texto termina dizendo: querendo ser doutores da lei, e não entendendo nem o que dizem e nem o que afirmam. Pessoas que pregam sobre fé, mas não têm fé. Pessoas que pregam sobre perseverança, mas não são perseverança. Pessoas que falam, se afasta daquilo que não edifica, mas só está no meio daquilo que não edifica. É isso, meus irmãos. Não sabem o que dizem, não sabem o que falam, são pecadores. Estão agora aí dizendo, mas quem é este para perdoar? Não vistes o pecado dele? Não vistes o que ele fizera? Olha aí quem é. E a Bíblia vai me dizer, aquele membro, o menorzinho, que nós muitas vezes não damos a real importância, faz destes os mais importantes do corpo, porque são eles que precisam de um abraço, de uma palavra de ânimo, para que assim eles possam perseverar. E amanhã depois, pode ser este que vai te ligar para dizer: ora comigo, porque eu estou tremendamente angustiado. E você vai lembrar que no momento que você também estava, foi Ele que te ajudou. E assim se cumpre em nós a palavra, a doutrina de Cristo: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Glória a Deus. Vamos ficar de pé em pode, vamos orar. Palavra poderosa, como extraímos lições aqui do Marcos, capítulo de número 2. Nós lemos do versículo 13 até o versículo de número 17. E terça-feira que vem estaremos falando sobre o jejum, a partir do jejum. Terça que vem é o pastor Eduardo, né? Vamos orar, vamos ficar de pé e vamos orar. Pai bendito, nós te louvamos, te adoramos. Ah, Senhor, como bom é sermos exortados por ti. Não há nada melhor do que a tua palavra para nos corrigir, Senhor. Porque muitas vezes, ó Pai, esquecemos que o Senhor veio para os pecadores. E muitas vezes, Pai, outra hora, fomos tão pecadores, tão, Senhor amado, não dignos de estarmos te servindo, mas a tua misericórdia, a tua compaixão nos alcançou, nos limpou, tem nos purificado e nos colocou de pé para esta grande obra. Mas quando ouvimos dizer que devemos perdoar 70 vezes 7, se o nosso irmão pecar contra nós, mas vier até nós e se arrepender, devemos perdoar também. E os apóstolos já reconheceram e disseram: acrescenta-nos a fé. Senhor, este é o meu pedido também. Acrescenta-nos a fé, para que possamos agir como o Senhor agiu, para que possamos olhar como o Senhor olhou, para que possamos ouvir como o Senhor ouviu, e também agir, ó Pai amado, e estender as mãos e abraçar, e sermos este bom samaritano com reserva de azeite, com reserva de vinho, ajudando-o no partir do pão, para a glória do teu nome. Que possamos cumprir, Senhor amado, a lei de Cristo, que é levarmos as cargas um dos outros, Senhor. Que não viemos ter uma fé fingida, que possamos ter uma boa consciência, que outra hora estávamos cheios de chagas, leprosos, contaminados com o que é deste mundo, sentimentos amargurados, ódio, rancor, ira, raiva, mágoa, e o Senhor nos limpou, nos purificou, nos alcançou com o teu grande amor, e que nós possamos agir com o mesmo sentimento, que possamos ser moldados com um coração puro, cheio de amor, para a glória do teu nome. Este é o meu pedido, Senhor. Vai de encontro a cada lar, vai de encontro a cada homem, a cada mulher, Senhor amado, a cada profissional, vai de encontro aos casamentos, vai de encontro às famílias, vai de encontro, Senhor amado, no pessoal de cada um. Que seja resgatado o amor, que seja resgatada a boa consciência, que seja resgatado a fé real que te agrada,
isso que o Senhor nos chamou, que possamos a cada manhã dizer que Ele cresça e que eu diminua, que a força dele, nosso Senhor Jesus, se aperfeiçoa na minha fraqueza, e que eu possa, Senhor amado, dizer, quando eu penso estar fraco, é então que eu sou forte, porque a força do meu Senhor, do Todo-Poderoso, se aperfeiçoa na minha fraqueza. Faz-nos outra vez totalmente dependentes de Ti, corpo, alma, espírito, para a glória do Teu nome. Amém, amém e amém. Que a paz inunda o teu coração, inunda o teu lar, inunda os teus negócios, os teus sonhos, o teu projeto, para a glória do Senhor, e que você possa, juntamente comigo, testificar o que o Senhor tratou conosco pela sua palavra. Amém e amém.